Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou Christian Jarry, falando diretamente da Suíça e estou sempre acompanhada da minha podpartner recém-operada, Tatiana Deliberador. Oi, Tati, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo ótimo, não era pra você falar que eu estava recém-operada, mas tudo bem. Então, pessoal, se eu não der muita risada hoje, vocês já sabem o porquê. É um prazer, Cris, estar aqui com você para mais um episódio que vai ser super especial, com a nossa super convidada. Vai mesmo, sabe por quê? Porque o episódio de hoje joga a luz a um tema que é cada vez mais recorrente na mesa de conversa dos colegas, que é sobre a possibilidade de trabalhar e lecionar nos Estados Unidos. Para isso, nós trouxemos hoje a Thaisa Bordim, do Departamento de Prótese da Tufts University, que é um doce de pessoa, é um exemplo de profissional de altíssimo nível e ela é uma referência porque ela já trilhou esse caminho e com toda boa vontade está aqui para ajudar a gente a clarear, para clarificar esse tópico no Dental Unit Podcast. Thaisa, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Muito obrigada pelo convite, Christian e Tatiane, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Imagina, o prazer é nosso. Então vamos começar, tá pronta? Prontíssima. Então vamos lá. Conta pra gente, Thaisa, como que foi os teus passos, as tuas escolhas até aqui? Nós sabemos que você fez graduação no Brasil de odontologia, depois seguiu para a área de prótese, fez mestrado e doutorado, mas quando que deu aquele start ou aquela vontade de ser docente nos Estados Unidos? Bom, a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu gosto de dizer que ela não surgiu para mim, ela foi criada. Com muita persistência e dedicação. Eu fiz, como você comentou, eu fiz a odontologia no Brasil, eu fiz especialização, mestrado e doutorado em prótese dentária na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E durante o mestrado, eu já sabia que no doutorado eu gostaria de ter a oportunidade de estudar fora do país. Então, durante o doutorado, eu apliquei para bolsas de doutorado sanduíche. E para quem não é familiar com esse termo, é quando você faz o doutorado em uma universidade do Brasil, e durante ele você passa um período fora do país estudando, continuando o doutorado, né, com o apoio de um mentor internacional em uma universidade fora do país, obviamente, e depois retorna ao Brasil, na mesma instituição, para concluir o doutorado. Então é sanduíche porque você começa no Brasil, passa um período fora, que geralmente varia entre alguns meses a um ano, e você retorna à sua instituição do Brasil para concluir o doutorado. Contudo, não é nada fácil você conseguir um mentor que te receba em uma universidade internacional, assim como não é fácil conseguir uma bolsa de estudos que te suporte financeiramente durante esse período fora do país. Eu vou tentar fazer um long story short, né, mas a história ela é longa. Na época, bom, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, que é um órgão do governo federal do Brasil, ele ligado ao Ministério da Educação, né? Ele é responsável por avaliar, acompanhar e fomentar os cursos de pós-graduação do Brasil. E eles providenciavam todos os anos 2 bolsas de doutorado sanduíche para a PUC do Rio Grande do Sul, por ser uma universidade com alta avaliação no sistema educacional brasileiro. Então, 2 candidatos de doutorado poderiam sair do país por até um ano, sendo apoiados financeiramente por essa bolsa da CAPES. Contudo, no meu ano, não sobraram bolsas da CAPES. Então eu comecei... Deve ser uma concorrência bem pequena. Na verdade, na odontologia eu sempre comento isso, né? Eu acredito que sobravam bolsas, porque na odontologia, geralmente no doutorado, as pessoas já têm o seu consultório particular, já têm a sua família formada, ou outros motivos que levam as pessoas não quererem passar um ano fora do país, né? Que é um período longo, né? Geralmente as pessoas acabam, como é que vai ficar deixar o consultório sem funcionar, sem ver os pacientes durante um ano inteiro, né? Mas no meu ano, por algum motivo, não sobraram bolsas. E aí foi aí que então comecei a criar estratégias de como eu poderia conseguir tanto o apoio financeiro como a mentoria, né, o mentor, de ser aceita ou ser recebida nessa universidade, em uma universidade nos Estados Unidos, que era onde eu gostaria de estudar. Essa bolsa te permite estudar em vários lugares no mundo todo, né? Você precisa ser aceito pela universidade, né, por um mentor que te receba nessa instituição. Então, o que eu fiz? A minha primeira estratégia
foi pedir para a diretora do curso de odonto na PUC, né, da pós-graduação, se ela poderia entrar em contato, fazer a gentileza de entrar em contato com os outros cursos da instituição, da PUC, como direito, engenharia, medicina, para saber se nesses outros cursos havia sobrado alguma bolsa de estudos, que eles de repente pudessem mandar para a odontologia. Eu não sabia nem se isso era possível, se alguém já tinha feito isso. Mas ela topou a minha ideia e ela entrou em contato com os coordenadores de cursos de outras áreas, né? E ela conseguiu transferir uma bolsa, se eu não me engano, da engenharia para odonto. Oh, uau. Então eu consegui a bolsa da CAPES. Faltava o quê? O mentor, né? Uma universidade nos Estados Unidos que me aceitasse estudar lá. É a famosa Por isso que proatividade que a gente sempre fala aqui. exatamente. Bom, passou um período, eu entrei em contato com vários professores das áreas que eu tinha interesse de trabalhar, né? E eu fui aceita em uma universidade em Connecticut, aqui também na região norte dos Estados Unidos. Quando eu consegui a bolsa e o mentor, né, que me recebesse, a CAPES, por um motivo do destino, ela teve uma pausa no serviço. Ui. E ela não estava liberando as bolsas. Então, nesse meio tempo, teve, então, o ITI Education Week em Porto Alegre. Nós estamos falando de 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos, talvez. E o Dr. Hans-Peter Weber, na época, ele era chair do departamento de prótese dentária da Tufts University, em Boston, né? Que, por sinal, eu já havia tentado entrar em contato com ele algumas vezes através de e-mail, sem sucesso, ele não me respondeu. Ele foi ao ITI Education Week em Porto Alegre para dar uma aula. E eu me inscrevi no ITI Education Week com esse objetivo principal. Claro, aprender, mas meu objetivo principal era me apresentar a ele, conversar com ele. Foi isso que eu fiz. Durante o ITI Education Week, eu abordei ele pessoalmente no final da aula. Me apresentei, eu falei do trabalho que eu estava desenvolvendo no Brasil, com meu mentor, e o que eu poderia desenvolver através da mentoria e apoio dele nos Estados Unidos, né, na Tufts University. E ele aceitou me receber na universidade em Boston. Só que ainda tinha um pequeno problema, a CAPES não estava liberando bolsa, né? Então eu precisava do apoio financeiro, porque realmente era bem importante para mim. Então eu apliquei para o programa chamado Ciências Sem Fronteiras do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é uma fundação que apoia o desenvolvimento científico do Brasil e tecnológico do Brasil. O problema daí, para mim, seria que no Ciências Sem Fronteiras, diferentemente da CAPES, que eu estaria competindo com pessoas da PUC, eu estaria competindo com candidatos de doutorado a nível nacional. Mas, felizmente, eu consegui a bolsa, eu fiz a proposta com o Dr. Weber, nós enviamos juntamente com ele e com meu mentor no Brasil uma proposta de trabalho para o CNPq e eu consegui a bolsa de estudos. E então, eu me mudei para os Estados Unidos em 2015 para fazer meu doutorado sanduíche com o Dr. Hans-Peter Weber como meu mentor. Linda a tua história. E a tua vontade de fazer isso começou na graduação? Essa vontade de morar fora ou na pós-graduação? Na graduação eu já tinha bastante vontade de morar fora, só que eu achava na graduação um pouquinho mais complexo fazer essa saída do país, pelo sistema de educação brasileira realmente, né, eu achava um pouquinho mais difícil, eu não queria também deixar de me graduar com os meus colegas de turma na época, então eu deixei essa oportunidade mais para frente, e ela surgiu então como um doutorado, né, eu já sabia que eu queria fazer, que eu queria dar aula, que eu queria seguir o meio acadêmico, essa vontade de seguir o meio acadêmico surgiu baseada no feedback que eu recebia dos meus colegas de classe, eles adoravam vir na minha casa estudar comigo para provas, pediam para eu explicar o conteúdo, então essa vontade surgiu daí, da facilidade que eu tinha de me comunicar e da facilidade que eu tinha de explicar esses conteúdos difíceis de forma mais simplificada. Mas sabe que, Thaisa, aqui isso que você está falando é muito legal, porque você tinha uma vontade, mas você, durante a tua graduação, instituiu metas e objetivos para chegar onde você está hoje, né? E eu acho legal quem está nos escutando, se tem essa vontade, busque informação ou busque saber como você pode chegar lá. Isso é muito interessante. Ô, Thaisa, deixa eu aproveitar aqui. Essa possibilidade com o sanduíche, era algo que você queria agregar valor ao seu doutorado ou você já tinha uma ambição de vou me estabelecer nos Estados Unidos? O objetivo primário você tinha, que era uma carreira docente, né? Agora, é isso que eu queria saber, se essa docência você queria, né, pôr mais conteúdo na sua mochila e depois voltar para o Brasil, ou
fazer essa carreira docente lá fora mesmo? Não, inicialmente a minha ideia era voltar ao Brasil. Nunca tinha me imaginado, de fato, morando fora do país por um longo período de tempo. Thaisa, agora você falou assim, e isso a Tati colocou, né? Proatividade, você correu atrás, mas quem não tem a bolsa, mas almeja essa carreira docente no exterior, como que a pessoa deve começar? Eu acho que para quem já é doutor, seguir essa carreira docente, ela é um pouquinho diferente do que eu comecei, né? Porque eu vim através de um estudo. Hum, Eu acho que quem já é doutor, no caso, tem a oportunidade de vir, de outras formas. A entrada nos Estados Unidos sempre se dá um início em alguma uma oportunidade inicial, correto? No caso do doutor, eu acho que seria mais aplicando para uma posição de professor, poderia até ser um fellowship, algo nesse sentido, ou na área de pesquisa, então seria um pouquinho diferente do que eu segui. Nesse mesmo tema, Thaisa, o que você acha fundamental uma pessoa ter, um doutor, um professor ter, para conseguir seguir uma carreira nos Estados Unidos? Existe alguma receita de bolo? Mas, assim, os requisitos principais, o que você acha? Para quem deseja atuar como professor, em instituições ou como a Tufts ou outras universidades, né, norte-americanas, eu acho que não existe uma receita de bolo única, para ser bem sincera. hum. Mas tem sim algumas características e alguns passos fundamentais que podem aumentar muito as chances de sucesso. Gostaria de pontuar algumas, baseadas também na minha experiência, tá? Que Ótimo. são, obviamente, as qualificações acadêmicas e de pesquisa, né? O primeiro requisito, sem dúvida, é uma sólida formação acadêmica, você ter formação em odontologia e ter uma especialização de preferência. E diferentemente do Brasil, geralmente ter mestrado e doutorado não são pré-requisitos, mas certamente eles enriquecem o currículo, quando você está aplicando. Ter publicações científicas relevantes na área, sim, especialmente em revistas de impacto, é realmente bastante importante. Também ter uma experiência prévia de ensino, né, de dar aula no meio acadêmico. Preferência, se você puder ter uma experiência americana, quando eu digo uma experiência americana, seria você ter feito ou uma residência nos Estados Unidos, ou você ter feito um fellowship nos Estados Unidos, ou que seja qualquer tipo de colaboração com os Estados Unidos, já conta bastante. Eles contam muito essa experiência americana que eles chamam, né, de você ter estudado por um período de tempo nos Estados Unidos e você entender um pouquinho mais o sistema americano. Obviamente, colaborações internacionais também são altamente valorizadas, não só com os Estados Unidos em si, mas internacionais como um todo. Legal. Entendi. Então, esse seria o primeiro ponto. Explica pra O gente o que ponto é o 2. fellowship, porque às vezes tem gente que está nos escutando e que não sabe. Tudo bem, o fellowship, ele é um programa geralmente de 1 ano, que você aplica para se tornar o que eles chamam de fellow, né, você é como se fosse um convidado da universidade, você vai estudar durante só esse período de, geralmente, 1 ano na universidade, e você vai colaborar com o departamento. Tem fellowships em várias áreas, área de pesquisa, tem fellowship em estética, tem fellowship em implantes, então geralmente são cursos, são mais áreas que não existe uma residência específica, geralmente implantodontia, por exemplo, que não é uma especialidade, reconhecida nos Estados Unidos, mas geralmente são essas áreas que não têm residência, então você consegue aplicar para programas específicos de fellowship, e você passa 1 ano trabalhando para a universidade e aprendendo nessa universidade através desse programa. Você pontuou um primeiro, né? Eu imagino não seja só um, tem um crivo aí, né? Bom, voltando então ao ponto dos requisitos, né, das características para aumentar suas chances de se tornar um professor nas universidades americanas, eu falei das qualificações acadêmicas e envolvimento com pesquisa, mas também, obviamente, é bem importante citar a proficiência em inglês, né, tem que ter o TOEFL. Na Tufts, a maioria das universidades, eles requerem que você tenha um score no TOEFL, geralmente acima de 100 pontos, né, então é importante que você tenha esse requisito também, isso vai ser essencial, na verdade. Uhum. Eu também colocaria um perfil de liderança e inovação, que as universidades americanas, elas buscam candidatos que não sejam apenas bons educadores e pesquisadores, mas que também tenham o potencial de inovar na sua área de estudo e ensino. E isso pode ser geralmente mostrado através de projetos inovadores, de contribuições para a educação, novas abordagens na sua área.
Tem várias formas de mostrar liderança e inovação. Uhum. E eu acho também que a gente poderia incluir aí agora, porque um assunto muito em alta é o comprometimento com diversidade e inclusão, que cada vez mais as universidades americanas elas enfatizam a importância de um compromisso com a diversidade, inclusão e justiça social. Isso é bem enfatizado nas universidades americanas. Os requisitos não são poucos, né, Thaisa? Não, não são. A competição realmente é bem elevada. E tem muitos Agora, brasileiros que trabalham com você? Tem Tem? sim. Hoje nós temos vários brasileiros que trabalham na instituição, então, nós temos um grupo bem legal. você falou dos quesitos fundamentais, né, que não dá para começar a andar sem engatar a primeira, você precisa desses elementos. Agora, o processo de seleção em si, como que acontece isso? Bom, o processo de seleção, ele envolve várias fases, na verdade, não há uma única etapa que se decide em tudo, né, são várias etapas. Normalmente ele começa com a análise do currículo, então você tem lá no portal da universidade as vagas que estão abertas, né, para a posição de professores em diferentes departamentos e os pré-requisitos que essas vagas têm. E aí geralmente nesse portal você submete todos os documentos necessários, entre eles um deles é o seu currículo. Uhum, Então essa fase inicial de seleção da universidade, ela acontece através da seleção do currículo realmente, eles passam pelos currículos dos candidatos, onde a experiência acadêmica, de pesquisa, a formação, elas são muito valorizadas, né. Então ter uma boa formação é fundamental, mas também demonstrar suas qualificações de forma prática, colocar suas publicações essenciais ali no começo do currículo, né, a participação em conferências, colaborações internacionais, então a estratégia de montar o currículo também é bem essencial, porque essa é a primeira etapa. uhum. E depois disso, dessa seleção inicial, é quando eles convidam os candidatos para uma entrevista. E essa entrevista pode ser presencial ou pode ser hoje em dia, né, depois do Covid, depois da pandemia, ela pode ser através da internet. E geralmente, nessa entrevista, muitas universidades, inclusive a Tufts, nesse processo, eles solicitam que o candidato apresente Hum, uma aula curta. Então você apresenta uma aula, você geralmente fica livre para escolher o tema da sua aula, você apresenta a sua aula e, né, aí vai ter uma pequena entrevista ali com o comitê de seleção, que nesse comitê geralmente tem um responsável pelo comitê, que o dean da universidade seleciona, e aí tem geralmente o chair do departamento, né, que seria a pessoa principal do departamento, o diretor do departamento que você está sendo contratado, e aí tem também alguns outros professores e também tem um aluno, sempre tem um aluno presente. E todos eles acabam te entrevistando, fazendo algumas perguntas de interesse a eles, e através, então, dessas duas seleções, né, eles acabam selecionando os candidatos. Então, é importante nessa entrevista que não somente o candidato tenha uma boa base acadêmica, mas também que ele saiba comunicar as suas ideias de maneira clara, é. demonstrando seu potencial de colaboração, né, e de ensino. E, então, eles valorizam muito essa capacidade de contribuir para o ambiente acadêmico com novas perspectivas e experiências daquele candidato. Não é Pois é. fácil não. Você mencionou também essa questão das universidades levarem cada vez mais a sério a questão de inclusão. Tem uma banda com relação à faixa etária que entra ou não entra, inclusão, exclusão, nesse critério, não? Não, não entra não, não existe acho que nos Estados Unidos não existe muito isso de a idade ser um fator essencial ou não ser essencial, ou gênero, nada parecido. Eu realmente a vaga é essa, o que nós precisamos para preencher essa vaga, o que nós estamos buscando nesse candidato, né. É um perfil, né, que eles procuram mais um Qual o perfil. perfil? Exatamente, é um perfil, claro, tem certas posições, por exemplo, a posição de chair, que é o principal responsável do departamento. Dificilmente você vai ser uma pessoa muito jovem, porque o É. perfil do candidato que eles estão procurando é uma pessoa com mais experiência, que possa com mais liderança, que possa liderar todo o departamento. Então, dificilmente vai ser uma pessoa mais jovem, geralmente vai ser uma pessoa mais experiente no meio acadêmico. Então, é baseado no perfil, obviamente, mas não existe Isso. muito essa limitação de idade, não. Ok. Muito bom. Bom, vamos falar de um outro assunto agora, que é o famoso board. Muito se fala que é necessário você
passar por um board para poder atuar nos Estados Unidos. Então, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal que está nos escutando o que é o board, qual é o objetivo e se realmente é necessário ter esse board para ser docente nos Estados Unidos. Eu acho que muito se fala do board, né? A gente escuta muito, como você comentou, falam muito do board nos Estados Unidos, mas eu acho que ele acaba entrando aí, fazendo uma leve confusão na cabeça das pessoas. Eu vou tentar explicar um pouquinho, vocês me dizem se não ficar muito claro, tá? Mas o board, na verdade, ele é uma prova nacional de exame de odontologia, ou seja, todas as pessoas na odontologia, elas fazem essa prova do board. É como se fosse a prova do direito, que eles têm direito no Brasil. Sim, É como se da fosse OAB. mais ou menos da OAB. É mais ou menos como se fosse isso. Contudo, a prova do board nos Estados Unidos acontece geralmente durante o dental school, durante a graduação. Ela não acontece após a graduação, ela geralmente acontece durante. E ela é uma prova que ela vai garantir que os profissionais que atuem no país, eles atendam aos padrões necessários de prática clínica, educação e ética. Ela vai avaliar o seu conhecimento na odontologia de forma geral. Como eu falei, para quem precisa lecionar, para quem precisa não, desculpa, para quem quer lecionar, para quem quer dar aula nos Estados Unidos, a prova do board, essa aprovação na prova do board, ela não é uma exigência direta para ensino. Ou seja, para você dar aula, você não precisa ter feito a prova do board, nem precisa ter passado na prova do board, mas ela é essencial para a prática clínica. Clínica, certo. Isso. Então, se você for querer exercer a profissão em prática privada nos Estados Unidos, para você conseguir chegar nesse momento, você precisa, inicialmente, sendo um dentista internacional, você precisa fazer, primeiramente, a prova do board, passar nessa prova do board, porque esse é um pré-requisito para que você aplique para programas que aceitem você como estudante internacional. Tem programas específicos para estudantes internacionais dos Estados Unidos, que variam de 2 a 3 anos, que se chama Advanced Standing Program, e você, então, depois de fazer esse programa, que você consegue exercer a odontologia nos Estados Unidos em clínica privada. Então, são caminhos um pouquinho distintos. Se for só lecionar, se você quiser simplesmente fazer uma carreira acadêmica, não trabalhar em consultório privado, você não precisa necessariamente passar na prova do board. Mas você pode atender paciente na universidade como docente. Correto, você acaba atendendo pacientes na universidade como docente, porque você tem o que eles chamam de uma licença limitada. Essa licença limitada é uma licença que ela é assinada, né, por um responsável. Geralmente é o diretor do departamento que vai assinar, sendo o seu responsável pela sua licença limitada. Então, você tem alguém que te apoia ali por trás nessa licença. Então, você consegue ver pacientes dentro da universidade, mas você não consegue ver pacientes fora da universidade. Isso é condicionado a um período ou tem um tráfego normal para que talvez isso se comprove, boas práticas clínicas, então, em princípio, poderia trafegar para uma licença completa ou licença privada? Infelizmente, o processo é um pouquinho mais complexo. Como eu comentei, pessoas que se formam em odontologia, que não seja nos Estados Unidos ou Canadá, porque os Estados Unidos e o Canadá, eles têm a mesma estratégia de ensino, né? Tem o college, depois tem o dental school. Então, todas as pessoas são formadas em outros países, que não esses dois, elas têm que passar por mais um período de estudo. A dificuldade dos Estados Unidos de entender todo esse processo é porque cada estado dos Estados Unidos, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Cada estado tem sua regulação. Por exemplo, Massachusetts, onde eu moro, ele não permite que você trabalhe em clínica privada se você não fizer esse programa para dentistas internacionais. Uhum. Esse programa para dentistas internacionais, ele é como se fosse os últimos 2 anos e meio da graduação de odonto. Odonto nos Estados Unidos são 4 anos. São 4 anos de college primeiro, depois são 4 anos de dental school, de escola de odonto. Então, é como se você voltasse aos últimos 2 anos e meio da escola de odonto. E o objetivo dos Estados Unidos de fazer isso na verdade, é simplesmente nivelar o seu conhecimento de odontologia, nivelar o seu padrão de atendimento dos pacientes e seu conhecimento do sistema americano. Então, eles fazem isso justamente por isso. Também já escutei falar que é porque os americanos, eles passam por muito mais anos de estudo do que outros países, né, para formação, que são no mínimo 8 anos de estudo para se formar em odontologia nos Estados Unidos, enquanto em outros países geralmente são 5, no máximo 6, né. Então, é por isso que teria esses motivos todos que levam a ter esse programa específico para dentistas internacionais.
Então, se você quiser exercer, esse é o caminho. Mas em outros estados, por exemplo, o Texas, por exemplo, se você fizer uma residência, ou seja, uma especialização, né, uma residência em prótese, em dentística não, desculpa, que não, dentística não é uma especialidade nos Estados Unidos também, em prótese, em endo, em pério, pediatria, se você fizer uma residência de forma geral, você consegue obter uma licença para trabalhar em consultório privado em certos estados do país. Então, existem alguns outros caminhos, assim, cada estado te fornece, também existe uma residência em clínica geral, que são de 2 a 3 anos de 1 a 3 anos de residência, então, existem alguns outros caminhos, assim, que você consegue seguir, caminhos alternativos, que a gente chama, né, mas se você fizer uma residência e você quiser mudar para Massachusetts depois, por exemplo, para exercer a profissão, você não consegue obter a residência em Massachusetts se você fizer somente uma residência. É, então, se você escolher o caminho da residência, você fica limitado aos estados que você consegue obter a sua licença. Se você fizer esse programa para dentistas internacionais, que é o Advanced Standing Program, você consegue obter a sua licença em qualquer estado do país. Então, existem caminhos diferentes, eles te providenciam oportunidades e desafios diferentes, mas você tem que saber exatamente onde você quer chegar. Se você não souber onde você chegar, aí você fica um pouquinho perdido. Nossa, a Thaisa explica super bem, gente. Tá ficando super claro, eu tô adorando. Muito eu tava refletindo aqui, Thaisa, as pessoas não questionam o fato que você não precisa passar no board para poder ser professor, mas você vai ensinar pessoas que precisam passar no board. Como é que funciona esse loop aqui? Ninguém questiona isso? É maluco, né? É maluco. Muitas pessoas também me perguntam, porque tem mais uma prova depois, né? Tem a prova que é do licenciamento em si, que é uma prova que para você obter a sua licença no final, quando você termina esse Advanced Standing Program, ou quando você termina a sua residência, ou quando você termina a graduação em odontologia no país, quando você está terminando, você faz uma outra prova, que é uma prova de licenciamento, que eles chamam, para você obter a sua licença. Então, ao board, você vai mostrar que você tem um conhecimento teórico. Na prova do licenciamento, você vai demonstrar que você tem os skills, né? As habilidades clínicas. Isso. Uhum. Isso. Então, nessa prova do licenciamento, você tem que fazer para obter a licença geral. Então, também não é um pré-requisito para você dar aula. O que chega a ser interessante, né? Então, para você dar aula, você não tem que fazer nem o board, nem a prova do licenciamento. Mas você acaba dando aula, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha nem o board, nem a prova do licenciamento. E eu dava aula na clínica. Eu dava aula auxiliando os alunos a atenderem os pacientes na clínica de prótese, né? Então, a gente fazia todos os procedimentos de prótese juntos. Claro, eu tinha o conhecimento do clínico, correto? Porque a tua formação no Brasil foi muito boa, né? Se você chega clinicamente muito bem preparada, eu acho. Com certeza, isso não temos a menor dúvida. Todos os nossos professores brasileiros, a gente sempre comenta o quão legal é que a gente chega realmente muito bem preparado nossas habilidades clínicas, com toda certeza. Então, a gente se orgulha muito em dizer isso, a gente chega bem preparado, com certeza. E óbvio que quando eu dou aula na clínica, eu não vou dar aula, por exemplo, para um curso de licenciamento, porque eu não passei pela prova do licenciamento. Eu não vou dar uma aula de preparação para as provas do board, porque eu não passei pela prova do board. Então, essa parte vai ficar direcionada para os professores que já têm essa experiência, com certeza. Hoje, eu sou diretora do curso da prova de licenciamento da parte de prótese, da Tufts. Então, eu que dou esse curso para os alunos, mas porque eu já passei hoje, né, olhando para trás, já passei todas essas etapas, já fiz o board, já fiz a prova do licenciamento, então hoje eu consigo ter essa capacidade de dar a aula e ensinar os alunos a se prepararem para essa prova, mas antigamente eu não ficava em contato com essa parte da prótese. Se tivesse tempo, atendi em consultório particular também, mas você não atua num consultório particular ou atua? Atuo. Atua também? Atuo. Ah, que legal! Bom, e puxando esse tema da docência, a tua área é prótese, conta para quem está aqui com a gente, como que é o teu dia a dia? O que você faz teórica, faz clínica, faz hands-on? Conta pra gente como que é. Bom, as minhas atividades na Tufts, elas envolvem
vários aspectos. Eu dou aula teórica também, dou aula na clínica com os alunos, também dou alguns workshops e Para dou graduação. muitos para graduação e dou também vários cursos de educação continuada, né, para dentistas de Boston e do país e fora do país. Então eu tenho todas essas responsabilidades dentro da universidade. E como professora também, claro, tenho envolvimento com pesquisa, né. Mas assim, eu, dou aula didática, eu diria que 85% do meu trabalho é em clínica com os alunos, auxiliando eles a verem pacientes, né, a concluírem os casos deles. E eu dou alguns cursos de laboratório, alguns workshops, e eu também dou, vários cursos, fora, né, de educação continuada. Então seriam mais ou menos essas as responsabilidades. E agora só uma curiosidade, que nem tá aqui no nosso script, mas como é morar em Boston com frio? Você se acostumou? Apesar que o Rio Grande do Sul Olha, também é frio, mas não chega tanto. é frio, e eu sou paranaense, né, que também é no sul, também é frio, é mais ou menos igual Porto Alegre ali. Mas eu vou te dizer, no começo é meio que um choque, assim, você tem muita neve em Boston, né, neva muito, principalmente, eu sempre brinco, o primeiro ano que eu cheguei em Boston foi um ano que nevou demais. Teve um recorde de neve, então as ruas estavam cheias de neve, eles já não sabiam mais para onde colocar a neve, não tinha mais para onde jogar, eles começaram a jogar no mar, de tanta neve que teve. Então eu falei: "Não desisti no primeiro ano, não desisti mais", Nunca né. mais. Mas eu vou te dizer que acostuma, viu. O que eu gosto muito de Boston, eu gosto sempre de reforçar isso, também quão bem recebida eu fui em Boston, porque é uma cidade muito, cosmopolita, uma cidade muito internacional, tem pessoas do mundo inteiro. Então os meus colegas, tanto de trabalho quanto alunos, meus amigos, eles são pessoas do mundo inteiro. Então eles sabem exatamente aquilo que você passa, eles sabem esse caminho que você percorreu, você vai escutar inglês com vários sotaques, então se você tem um sotaque, tá tudo certo, todo mundo te entende e todo mundo te apoia, e se você melhorar, ótimo, se você seguir o caminho perfeito, então é um apoio, assim, constante Ai, que isso é legal. muito legal, Uhum. Isso é é importante, muito né? gostoso. Acolhedor. É, Com é toda certeza. inclusão, né? Com certeza, inclusão, estamos aí falando da inclusão. Ô, Thaisa, eu queria tocar num assunto que normalmente é mais sensível, remuneração. No Brasil tem um padrão de remuneração para o âmbito acadêmico. Como que funciona nos Estados Unidos? Você tem um salário fixo e uma sequência de atribuições, ou tem uma base e vai sendo adicionado conforme responsabilidades imputadas? Se você orienta alguns alunos com dissertação e assim vai, como que vai compondo? Qual que é a forma de remuneração dos docentes na Tufts? Eu só consigo dizer pela Tufts, eu nunca trabalhei em nenhuma outra universidade, então eu vou Uhum, te dizer o que eu sei pela Tufts, tá, mas na nossa universidade, realmente é um salário estabelecido, depende do número de horas que você trabalha e não da função que você exerce. Então o entendi. salário ele é baseado tanto na sua posição, no seu ranking acadêmico, né, se você é um assistant professor, associate professor, um professor, se você é chair, se você é um diretor, então no seu ranking acadêmico, tem um salário que é estabelecido de acordo com o número de horas que você faz. Tá. Então, são esses dois fatores que são levados em consideração na hora de montar o salário do professor. Ah, tá perfeito, isso já fica claro, pelo menos você sabe em que banda e então Uhum. relacionado pelo tanto de horas que você ou é contratado ou que pode fazer. E dentro dessas Exatamente. tuas horas, você faz tudo isso que você falou pra gente, faz pesquisa até a educação continuada tá nesse pacote também. Não, a educação continuada é por fora daí. A educação continuada são cursos que são dados para profissionais, né, então cada curso, tem um certo pagamento, de acordo com o número de participantes, existe um acordo com a universidade ali, é como se fosse um negócio por fora, É. digamos assim. É bem parecido com algumas universidades aqui do Brasil também. E a lei trabalhista permite, não é? Por exemplo, se você tem um contrato, full-time, né, aqui na Suíça a gente fala um contrato 100%. E se você tem um Uhum. contrato full-time e tem as atividades paralela, a lei trabalhista não questiona onde que você vai espremer isso, porque como que alguém pode fazer 100%, ser full-time e ainda fazer botar em cima da pilha? Extra full. A minha agenda é extra full. Porque eu sou full Extra time full. até hoje, eu até hoje sou full time na universidade, considerada full time, porque
existe no seu contrato, existe o que eles consideram como full-time, daí depende também da universidade. A Tufts, em si, ela considera full-time uma pessoa que faz, a gente divide por sessões, né, que seria mais ou menos por horas. Fica mais fácil falar por horas para vocês entenderem do que por sessões. Sessões, a gente faz 3 sessões por dia, de manhã, tarde e noite. Então, no fim das contas, são horas. Mas, se você faz se você trabalha como 4 dias dentro da universidade, em um mínimo de 8 sessões, que dariam cerca de 32 horas, você é considerado um professor full-time, e isso está no seu contrato. Então, se esse 5º dia da semana, ele fica ser atividades extramurais, que eles chamam, né, de acordo com a descrição do seu chair do departamento. Ou seja, se o seu chair te falar, tudo bem, você pode trabalhar 4 dias da semana e usar essas 32 horas nesses 4 dias, e tá tudo certo, você pode usar esse um dia extra para trabalhar fora, então tá tudo certo. Então você consegue fazer isso, que é o meu caso. Eu trabalho 4 dias da semana na universidade e na verdade eu trabalho 4 dias, mas eu trabalho 1 dia e meio no consultório, ou seja, tem 1 dia da semana que eu trabalho tanto no consultório quanto na universidade para poder cumprir esse pré-requisito de 4 dias da semana na universidade e continuar sendo full-time. E aí os cursos que eu faço, geralmente são final de semana, ou às vezes, né, quando envolve sexta-feira é meu dia de consultório, então eu deixo de trabalhar no consultório e trabalho, né, dando curso. Se envolve algum outro dia da semana ali na universidade, ou eu tenho que solicitar férias, né, de trabalho da universidade normal, ou eu tenho 2 dias por ano que eu posso solicitar ali como cursos que eu estou dando conta como desenvolvimento profissional. É tudo muito regrado, né, Thaisa? Tem que É. fazer tudo muito certinho, isso é legal. Agora vamos Mas o que eu gosto pode falar. O que eu gosto é que é regrado, mas é bem claro, as regras são bem Sim. claras. E esse contrato você renova, de quanto em quanto tempo? Existe um prazo para esse contrato? Existe sim. Uhum. Depende da universidade, no caso, quando eu comecei a gente renovava, anualmente, agora eles já renovam a cada 3 anos. Então depende do professor, depende de quem é o seu chair, depende da universidade, mas existe um período sim, ele pode ser ou não ser renovado dentro daquele período. Porque daí te dá uma segurança, né, você sabe que durante aqueles 3 anos você tá com aquelas metas. Com certeza. Bom, agora vamos puxar um outro assunto que é sobre licença autônoma. Depois de um período de você como docente, existe essa transição automática para você ter essa licença autônoma? Como que funciona isso? Então, como eu comentei anteriormente, infelizmente isso não existe, né. Adoraria dizer que sim, você ficar dando aula por, sei lá, 5 anos, você consegue ter essa sua licença full license, né, a licença completa. Infelizmente não existe. O que eu posso dizer é que existem algumas e pouquíssimas universidades que esse programa que eu comentei do Advanced Study Program, ele é feito para professores. Na Tufts, por exemplo, existe esse programa, e é uma das pouquíssimas universidades que existe, que tem esse programa, nos Estados Unidos, que eu consegui fazer esse programa enquanto eu era professora. Então, eu Muito não bom. precisei voltar a ser aluna, especificamente, eu continuei trabalhando como professora e participei desse programa enquanto dava aula. Isso é sensacional, um valor agregado, né? Com toda certeza, mas é uma exceção e não a regra, né, as que eu saiba são 3 universidades nos Estados Unidos que fazem isso das 66 que existem. Thaisa, eu vi, ah, uma vez você falando sobre, se você fez graduação nos Estados Unidos ou pós-graduação, você pode se envolver com pós-graduação, se não, o seu início é na graduação. Nesse aspecto, eu pergunto, porque, por exemplo, vindo de um doutorado, pesquisa, a gente sabe que tem fomento, tem investimento, e às vezes a gente também quer participar em pesquisa, né? Como que funciona ali o relacionamento dos docentes em diversas bandas? Quem pode estar envolvido? Por exemplo, pesquisa clínica, que não é resultado imediato, né? Você vai coletar isso a longo prazo, tem follow-up de 1, 5, 10 anos. Como que eles atribuem participação docente nas pesquisas?
Eu adoraria dizer que a gente tem um tempo específico para fazer pesquisa, dedicado à pesquisa, mas infelizmente não. Que eu saiba, a maioria das universidades americanas são assim também, que eu saiba, no Brasil, de repente, também. Quando você quer, você deve, na verdade, estar envolvido com pesquisa, que é um dos fatores que, claro, vai te alavancar profissionalmente. Para você consiga ser promovido academicamente também, né? No meio acadêmico. Então, a pesquisa, ela é toda feita no seu próprio tempo, fora do horário de trabalho. Então, pesquisa clínica, laboratorial, independente de qual ela seja. Contudo, existem órgãos fomentadores de apoio financeiro, o grande maior deles sendo o NIH, né? Então, se você conseguir algum grant, alguém que te apoie financeiramente, com um dinheiro que seja não somente dedicado à pesquisa, mas para salário do investigador, aí sim a universidade usa aquele dinheiro para ser o seu salário e vai te dar um tempo dedicado à pesquisa. Então, uma coisa vai compensar a outra. Eles tiram do seu salário como professor e te dão como salário da pesquisa, e aquilo lá vai contar o seu tempo. Por exemplo, os pacientes que passam pela clínica da graduação, não necessariamente, às vezes, acabam sendo triados, porque eles se enquadram numa inclusão de uma pesquisa em andamento e, de repente, aqueles docentes acabam meio que, né, indo na cauda do cometa e acompanhando isso. Isso não acontece, cada macaco no seu galho. Com o professor, não, mas com o caso dos pacientes que vêm na clínica e os alunos percebem, ou esse é um paciente que se enquadra naquela pesquisa, isso acontece sim. Aí eles encaminham para aquela pesquisa. Olha, nós temos uma pesquisa nesse assunto e você pode ser incluído nessa pesquisa. Então, eles acabam encaminhando, e independente de quem seja o professor que esteja envolvido naquela pesquisa, eles acabam redirecionando aquele paciente para que ele se beneficie daquela pesquisa que está acontecendo. Outras propostas que tem na universidade também, que são muito legais de mencionar, que eu acho muito bacana nos Estados Unidos, é isso. Nós temos também organizações que apoiam pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso, por exemplo, ou seja, essas pessoas que, quando elas vêm para a clínica, quando elas são triadas pelos alunos, essa pessoa é uma pessoa que sofreu um tipo de abuso e ela tem necessidade de tratamento odontológico XYZ e que vai custar um valor tal. E essa pessoa não tem o dinheiro para pagar esse tratamento, esse apoio financeiro vai apoiar esses pacientes a realizarem o tratamento para eles dentro da universidade, o que eu acho muito bacana. E os pacientes, a maioria, o tratamento são pagos, né, nas universidades americanas. São todos pagos pelos pacientes, com certeza. Mas nos Estados Unidos existe muito isso do seguro de saúde, né? No Brasil eu não sei como está hoje em dia, mas nos Estados Unidos isso é muito forte. A maioria das pessoas tem um seguro de saúde médico e também um seguro de saúde dentário. E o seguro de saúde dentário, ele funciona no sistema de copay, médico também. Quando você vai ao dentista, geralmente o seguro cobre um certo valor do procedimento. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coroa dentária, né, que é a minha área. O seguro vai cobrir a maior parte do custo da coroa dentária e o paciente fica responsável por uma parte menor. Joia. Então, por mais que tenha seguro, você ainda acaba pagando alguma coisa. Nós aqui dentro das universidades, a gente não trabalha com seguros odontológicos, né, com planos de saúde odontológicos. Nas universidades públicas, geralmente o tratamento é gratuito ou SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde. E nas particulares, a maioria agora também tem cobrado o tratamento dos pacientes. É um custo um pouco menor do que num consultório particular, mas existe, né, é necessário para fazer um tratamento com materiais adequados e tudo. Vantagem dos Estados Unidos seria quando o paciente não tem, nos Estados Unidos seria quando o paciente não tem esse seguro dentário, quando você precisa pagar todo o procedimento do seu bolso, né? Uhum. Então o custo, com certeza, ele é bem mais baixo do que um custo em um consultório privado. Agora, Thaís, vamos começar um bate-pronto aqui, tá? O ser humano em você. Eu vou te falar uma frase e você vai me dizer em pouquíssimas palavras o que significa. Odontologia significa para mim. Eu vou tentar usar poucas palavras nas minhas respostas, tá? Prometo. Não dá. Mas, para mim, a odontologia, eu acho que a palavra principal é paixão. É um dos meios que eu posso impactar a vida das pessoas. E eu vejo ela como uma arte e ciência que transforma, mas também como um caminho que me leva a desafios que ampliam minha visão de mundo e me conectam com mentes inovadoras ao redor do mundo. Nossa, que lindo, adorei. Proatividade. Acho que proatividade
seria buscar constantemente o crescimento e se adaptar a novas realidades, seja na carreira ou na vida de forma geral. Ok. Um desafio? Um desafio, eu acho que um desafio que eu abraço com muita frequência é equilibrar minha vida profissional, que é intensa, com os meus relacionamentos pessoais e os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer no meu lado pessoal. Te entendo perfeitamente. Eu também. Todos. Todos nós. Um cantor ou uma banda favorita? Eu escuto uma grande variedade de música e tem muitos artistas que eu Nananana. gosto. Muita coisa, mas acho que se for para mencionar eu diria que talvez seja a Alicia Keys, porque eu gosto muito das músicas dela e eu também admiro ela como pessoa, né, ela tem várias, ela usa a plataforma dela para promover, causas que eu acho bem importantes, que é desigualdade racial, educação, empoderamento feminino, então eu acho que isso é muito legal da parte dela, não só as músicas são lindas, eu adoro, mas eu gosto dela como pessoa por ela usar essa plataforma, ela usar a arte, né, como uma forma de gerar mudanças positivas no mundo. Que legal. E tem alguma música que fica na tua cabeça essa semana, que tá aí na tua cabeça ou não? Ai, essa semana na minha cabeça, eu ser bem sincera, eu não tenho escutado tanta música, porque eu tô muito focada no trabalho que eu vou dar esse final de semana, mas, eu posso dizer que é uma música que toca muito no meu consultório, enquanto eu tô atendendo paciente, é a Beyond, de Leon Bridges. Todo mundo no consultório adora, então essa música fica na cabeça, é uma música que eu acho bem legal, e tem ficado na minha cabeça o tempo todo. Várias semanas, não só essa. Olha só. Chiclete, né? Não tem música que fica, né? A gente fica a semana inteira. Uhum. Um podcast que você gosta. Um podcast que eu gosto vale dizer o Dental Unit? Vale, claro. Né? Mas também Não tem, vale. não vale? Mas também tem o TED Talks Daily, que eu gosto bastante, porque é um podcast bem variado, que fala de coisas do mundo, fala de ciência, fala de sociedade, cultura, tecnologia. Então tem vários tópicos que são bem variados e eu gosto de escutar, principalmente quando eu tô dirigindo para o trabalho, que eu tenho uma boa estrada para dirigir. Então eu gosto de ir escutando um pouquinho. Um filme Legal. que te marcou? Ai, um filme que me marcou, vamos bem de um clássico, então, A Vida é Bela? A vida é Pode Muito ser? bem. Um hobby fora da odontologia, hein? Tem vida fora da odontologia? De vários hobbies fora da odontologia, que geralmente são coisas ligadas a me manter em movimento. Eu gosto muito de fazer exercício físico, né? Eu gosto de correr, e eu gosto de alguns esportes que são um pouquinho diferentes. Eu gosto de kitesurfing, eu gosto de esqui. Eu comecei a aprender pickleball agora, que é meio um tênis com um tênis de mesa, né? Misturado. Então eu gosto bastante de esportes e ler. Eu gosto muito de ler também. E o último, 3 itens da sua bucket list. 3 itens da minha bucket list. Com certeza, aprender um novo idioma. Eu tenho estudado um pouquinho de espanhol para melhorar meu espanhol, mas eu gostaria muito de aprender italiano ou francês. Esse seria um. Com certeza, um outro item no meu bucket list seria viajar o mundo. Eu gosto muito de aprender sobre as culturas e explorar aventuras locais, mas eu também gostaria de fazer uma viagem voluntária, que é algo que está no meu plano para 2025. Eu gostaria muito de unir esses dois fatores. Então, esse também está no meu bucket list. E por último, algo que talvez seja inesperado para várias pessoas, seria escrever um livro. Eu tenho muita vontade de escrever um livro, e claro, na odontologia seria fantástico, mas não somente na odontologia, mas eu gostaria de escrever um livro, ou contando algumas histórias, ou um livro infantil. Olha Tenho só. essa vontade. Muito legal. Sensacional. Thaisa, olha só, a gente faz um wrap aqui. Queria aproveitar para agradecer. Olha só, você está em Dubai, numa atividade, se dispôs a parar, falar com a gente. Tati no Brasil, eu aqui na Suíça, esse policomunicação aqui, mas graças a Deus deu certo. Independente da tecnologia, queria agradecer muito a sua boa vontade. Parabéns pela sua trajetória, por ter feito tudo o que você fez e ainda ter disposição para contar para quem está vindo atrás da fila. A gente só tem a agradecer demais a sua participação aqui no Dental Unit Podcast.
Tem uma frase que uma das minhas mentoras aqui nos Estados Unidos, eu falei bastante de mentor, né, eu gosto sempre, nós conversamos no começo, mas eu gosto sempre de ressaltar o quanto mentores foram fundamentais em toda a minha trajetória, começando lá pelo Hans Peter Weber, eu sou extremamente grata a tudo que ele fez, mas eu tive outros mentores no decorrer da minha jornada também, e uma delas, uma mulher, ela me falou uma frase da vez que me impactou bastante, né, que quando a gente chega lá em cima, a gente tem que send the elevator down, mandar o elevador para baixo, né? Então eu acho isso bem importante a gente fazer, que é o que você falou agora. A gente tem que ajudar quem está vindo ali atrás, né? E fornecer informação e ajudar da forma que a gente puder dar essa mentoria, que realmente foi algo que foi muito fundamental no meu processo, na minha carreira, até aqui, e continua sendo, que ainda continuo tendo vários mentores. Então eu acho bem legal a gente reforçar isso, send the elevator down. Thaisa, muito obrigada. Eu te conheci hoje, te achei uma simpatia. Os teus colegas lá da graduação tinham toda a razão. Você tem uma didática fantástica. Eu acho que todas essas informações que nós trocamos aqui vai ajudar muita gente que tem interesse em ir para os Estados Unidos, estudar ou ser docente. Então, te agradeço de coração. Muito obrigada pelo seu tempo. Fica com o convite aqui para todos que estão curtindo o Dental Unit Podcast. Se gostou desse episódio, não deixe de dar o seu like e divulgar para os seus colegas, para os seus amigos, sobre esse tema que eu tenho certeza que é muito interessante. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Thaisa. Tchau, Cris.